Vamos lá, pessoal, meus alunos de TRT. Vamos seguindo, então, com os nossos conteúdos, né, que são mais cobrados aí no seu edital. É só você pegar o edital, você vê que a gente está fazendo uma varredura nesse curso, nos principais pontos, nos principais tópicos, que a Fundação Carlos Chagas, que o CESP, o UNB, não, que são, não é mais o UNB, né, agora acabou o UNB, que o CESP, né, mais explora em TRTs. Então é necessário a gente fazer essa varredura para a gente descobrir o caminho das pedras do que pode aparecer no nosso concurso. Esse, de fato, é o nosso objetivo, que é gabaritar as questões de processo trabalho, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito bem, vamos bater um papo hoje sobre as nulidades processuais. Esse tema envolve alguns princípios e, como vocês sabem, as bancas examinadoras gostam muito de cobrar princípios, né? Existe muito aí essa certeza. Então, como eles gostam de abordar alguns princípios, e é um tema que, repito, envolve alguns princípios, presta bastante atenção, toma nota, veja sinônimos, palavrinhas-chave, o que pode aí, de fato, te ajudar. Bom, o primeiro princípio das nulidades processuais que a gente tem que saber antes de começar o papo é o seguinte, que no processo de trabalho vigora o princípio da simplicidade. Essa é a grande verdade, essa é a chave para você entender esse instituto, né? No processo de trabalho vigora o princípio da simplicidade, tá? Óbvio. Vigora o princípio da simplicidade, mas não estou dizendo que eu não vou observar a lei, não vou observar as normas, porque é simples. Não é isso, né? Não afasta essa necessidade, tanto por não afastar essa necessidade, é que a gente vai começar a falar de nulidade. Muito óbvio, muito claro. Bom, quando a gente fala em uma nulidade absoluta, essa anulidade absoluta, ela pode e deve ser pronunciada de ofício pelo próprio juiz. Me dá um exemplo? Claro. Uma incompetência em razão da matéria. Se você ajuiza uma reclamação trabalhista perante uma das varas do trabalho, pedindo a reparação do acidente de um veículo, que colidiu com o seu na rua, isso é uma incompetência em razão da matéria. Então, nesse caso, o juiz deve afastar a sua competência de ofício. Ele mesmo, o juiz, é quem deve fazer isso, tá? De ofício. Então, essa é a nulidade absoluta. Nulidade absoluta vai ser pronunciada de ofício pelo próprio juiz. Já a nulidade relativa, ela diz respeito, falei isso com os senhores já numa aula anterior, ao interesse das partes. Deixa eu marcar aqui. Então, a nulidade relativa, ela diz respeito ao interesse das partes. Então, a parte tem que alegar a nulidade na primeira vez em que tiver de falar nos autos ou em audiência, já que muitas vezes, falamos sobre isso já também em aulas anteriores, o primeiro contato que tem o reclamado com o processo é na audiência. Esse é o primeiro contato. O juiz também tem um contato na primeira audiência. A gente não tem aí o despacho do CITES. Então, isso é muito importante você observar. Que a nulidade absoluta, ela vai ser pronunciada de ofício. A nulidade relativa depende de provocação, de alegação da parte, que vai falar na primeira vez em tiver de se pronunciar nos autos ou em audiência, tá? Sob pena de ocorrer a famosa preclusão ou convalidação. Lembra? Se a nulidade não for pronunciada pela parte em um momento oportuno, não é quando ela bem entender, não. Já que é relativa, isso vai acarretar uma convalidação ou preclusão. Tá bom? Isso você não pode esquecer. Vou só desmarcar aqui para a gente seguir. Muito bem. Aí eu coloquei uma observação no material. Isso é muito importante, essa observação. Pessoal, quando numa prova, atenção, hein? Quando numa prova, quando numa questão que você esteja fazendo em casa, quando em um livro você encontrar um examinador, um autor, o que for, falando só em nulidade, eu vou anular a questão porque ele falou se é nulidade absoluta ou relativa. Isso não existe. Você não vai anular a questão. Sempre que se falar só em nulidade, está se referindo à nulidade relativa.
nulidade relativa. Repetindo, quando não ficar comprovado na questão, no livro, que for, que nulidade é essa, só falou em nulidade, a nulidade, coloquei isso no material, é a nulidade relativa. Agora, cuidado, um ato só será declarado nulo, quando ele trouxer as partes litigantes um manifesto prejuízo. Um ato só será declarado nulo quando ele trouxer às partes um manifesto prejuízo. Estamos diante do princípio da transcendência ou prejuízo. Vou depois delimitar isso para você bonitinho no material. Princípio da transcendência ou prejuízo. Prejuízo é palavra do mal para o direito material e para o direito processual trabalhista, tá? Então, um ato só será declarado nulo quando ele trouxer um manifesto prejuízo às partes. É o famoso princípio do prejuízo ou da transcendência. Diga lá, você que nunca ganhou na Mega Sena, diga lá, você que sempre teve que correr atrás para conseguir tudo, na sua prova vem princípio do prejuízo ou princípio da transcendência, que é sinônimo? Óbvio que virá o princípio da transcendência e você já sabe. Tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, quando que a nulidade não será declarada? Isso é bem importante. Quando não trouxer manifesto prejuízo. Já sabemos. Princípio do prejuízo ou transcendência. Se não há que se falar em prejuízo, eu não declaro a nulidade. Uma nulidade também não vai ser declarada quando for possível suprir a falta ou repetir o ato. Quando você pode salvar o ato, aproveita diante da simplicidade, da celeridade que norteia o processo de trabalho, você não declara a nulidade à toa. Então, se você pode salvar o ato, repetir o ato, você não declara a nulidade. A nulidade também não será declarada quando for arguída por quem deu causa. Então, quem deu causa à nulidade não poderá arguí-la. Você não pode se valer da sua própria torpeza. Então, se você deu causa à nulidade, você não pode arguir. Ah, agora eu quero voltar atrás, quero nulidade. Isso não existe, tá? Também não vai ser declarada quando a causa for decidida a favor de quem a alegação de nulidade aproveitaria. Muito óbvio isso aqui também. Bom, mas declarada a nulidade, Renzetti, a nulidade de todo o processo? Não. Nem sempre, né? O juiz deve declarar quais são os atos que do nulo dependam, ou seja, a consequência. Coloquei no material. O juiz, quando declara um ato nulo, deve declarar os outros atos que dessa nulidade se estenda, ou seja, do nulo dependam, ou seja, consequência. Então, tem que ter aí essa casadinha. Você não pode falar, é tudo nulo. Não, tudo nulo. O que é nulo? Ok? Tem que delimitar isso aí, né? Nulidade de tudo não. Então, atenção a isso. Bom, vamos ao artigo de lei, que é bem importante. O artigo 795 da CLT tem a seguinte redação. As nulidades não serão declaradas, senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Preste atenção a uma coisa. Preste atenção como eu te ensinei certinho, ó. O artigo 795 da CLT fala só assim, ó, as nulidades não serão declaradas, senão mediante provocação. Parou. Qual é a nulidade que necessita de provocação? É a nulidade relativa. Já que a nulidade absoluta vai ser arguída de ofício pelo próprio juiz do tribunal, em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, avançando. Mas a competência relativa, ela diz respeito ao interesse das partes. Então, ela precisa ser provocada. Então, quando o artigo 795 da CLT fala em nulidades que necessitam de provocação, que nulidade é essa? Nulidade relativa. Tudo bem? Parágrafo 1º. Olha lá. Deverá, entretanto, atenção, ser declarada
ex officio, de ofício, a nulidade fundada em incompetência de foro, nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. O parênteses foi por minha conta. Vamos devagar. Isso já caiu muito em prova, parou de cair, mas pode voltar. O parágrafo primeiro me fala assim: mas vai ser declarada de ofício, ou seja, é uma nulidade absoluta, né? A nulidade fundada em competência de foro. Renzete, quando fala foro aqui, eu penso no prédio do TRT. Eu penso em competência territorial. E você me diz que competência territorial diz respeito ao interesse das partes. É uma nulidade relativa. Logo, não pode ser pronunciada de ofício. Tem que ser provocada pela parte. É isso? Perfeito. Você entendeu a matéria. Acontece que, no artigo 795, parágrafo 1º da CLT, ela não foi técnica. Quando ela fala aqui em competência de foro, ela se refere não a território onde você pisa, mas sim em razão da matéria a ser discutida, da matéria trabalhista. E eu disse para você no exemplo, que a incompetência em razão da matéria, ela é absoluta. Ela pode ser pronunciada de ofício pelo próprio juiz. Então, cuidado. O foro aqui é matéria trabalhista, é competência material. Tudo bem? Apagando e seguindo. Vamos então, só para a gente fechar, né? Fechar não, esse princípio, o princípio da transcendência ou do prejuízo, que pode cair na sua prova. Estão presentes no artigo 794, para alinhar bem o dispositivo. Ó. Nos processos sujeitos à apreciação da JT, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Manifesto prejuízo das partes litigantes. Princípio da transcendência ou do prejuízo. É sinônimo. Duvido e odota aí aposta que a sua prova vai falar em princípio do prejuízo. Vai falar da transcendência, que ninguém sabe, mas você já sabe. Tá bom? Então está aqui. Aí eu coloquei um exemplo, ó. Se o reclamado é notificado por edital, mas comparece de forma espontânea, a audiência não poderá no futuro alegar nulidade em função da ausência de notificação via postal. Preste atenção uma coisa. Quando você, vamos subir um pouco o nível. Quando você ajuiza a ação, o reclamado, que é o réu, é notificado via postal, que é a regra aqui, para comparecer à audiência. Se ele não for notificado via postal, é o exemplo aqui, foi por edital, errado. Mas ele comparece à audiência, apresenta defesa, se manifesta, supriu aquela nulidade. Tinha uma nulidade, sim, relativa de respeito ao interesse das partes. Ele tinha que chegar na audiência e falar, excelência, eu não recebi a notificação. Então o juiz ia adiar a audiência e devolver o prazo para ele. Mas como ele foi e falou assim, vou fazer essa audiência logo. Vai lá, foi à audiência, comparece, defende. Ele supriu aquela nulidade. Ele não poderia, no eventual recurso, por exemplo, falar assim, o processo é todo nulo. Por quê? Porque eu não fui notificado para comparecer à primeira audiência. Já era. Você dormiu no ponto. Você teve essa oportunidade e não fez. Por isso que eu falo. Você vai arguir a nulidade na primeira vez que a gente tiver de falar nos autos ou em audiência. Se você não fez, preclusão. Dançou. Ok? Muito bem. Princípio da instrumentalidade das formas. Está no artigo 154 do atual CPC, que fala assim, os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Veja, os atos e termos do processo, eles não são em regra, né? Eles não têm uma regrinha detalhada, faça isso, faça aquilo, não. São muito livres. Agora, de forma excepcional, pode sim, o legislador pode, através de uma regra, trazer
uma formalidade para a prática de um ato. E se isso acontecer, isso deve ser observado. É muito óbvio. Então, a princípio, liberdade para os atos processuais. Mas se for instrumentalizada, saiu alguma forma, essa forma deve ser observada, deve ser seguida. Artigo 244 do CPC fala assim: quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? E, ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.